Investidor em Foco de hoje tem inflação nos Estados Unidos, decisão de taxa de juros também por lá. E tem dezembro. Vamos falar por que esse é um mês tão importante para quem investe em previdência. Você pode ter isenção no imposto de renda do ano que vem. Então chega mais que o episódio de hoje está começando. E hoje a gente tem a nossa especialista em recomendação e portfólio, Sabrina Lima, e o nosso especialista em previdência, Vinícius Paniza, para fazer uma super dobradinha sobre esses assuntos aqui para vocês que estão nos ouvindo. Então, Sabrina, seja bem-vinda de volta, tudo bem? Oi, Rê, tudo bem? Prazer estar aqui para mais um episódio do Investidor em Foco e hoje nós prometemos um papo muito bom e muito importante. Vamos lá. Vamos lá, Vinícius, é sua estreia por aqui, seja bem-vindo. Oi, Rê. Obrigado pelo convite. Para mim é um baita de um prazer aqui, muita alegria falar de previdência aqui, principalmente nesse final de ano aqui, todo mundo fazendo continhas aqui, já pensando em pagar menos imposto de renda ano que vem. Muito bom. Já que você trouxe esse ponto do fazendo continha, deixa eu já pedir para quem está nos ouvindo abrir sua planilha, pegar seu bloquinho ou guardanapo, papel de padaria, tá tudo valendo, aplicativo. O que não vale é deixar de anotar essas dicas que a Sabrina e o Vini vão trazer, que são fundamentais para quem investe em previdência. E vou contextualizar. Dezembro é um mês muito importante porque é o prazo limite para calibrar os investimentos em previdência, conseguindo deduzir até 12% na declaração de imposto de renda do ano que vem. E aí, Vini, queria começar com você para a gente explicar quem é que pode ter esse benefício fiscal no ano que vem. Bom, esse benefício fiscal, todo cliente que contribui já para o INSS e faz declaração completa de imposto de renda, ele pode abater até 12% de sua renda bruta tributável anual em planos PGBL. Isso é uma vantagem muito importante para todo mundo, ou seja, quanto mais você investir na Previdência até esse limite de 12%, menos imposto de renda você paga. A continha é muito simples, tá? E quando a gente fala de renda bruta tributável anual, basicamente é o salário que todos nós recebemos aqui, são todas as fontes de renda tributáveis, como aluguéis, por exemplo. Boa. E, Vini, só para a gente contextualizar também, a pessoa, para ela ter esse benefício fiscal, ela tem que ter algumas questões como contribuição para o INSS, ou então carteira assinada, né? Tem algumas características específicas que ela tem que cumprir para que ela possa incluir na declaração, né? Se ela já contribui para o INSS, ela já Tá, tem essa elegibilidade a abater esses 12% da renda bruta tributária anual no PGBL, tá? tá. Beleza, mas, por exemplo, ela é uma pessoa autônoma, ela pode estar contribuindo e também ter acesso a isso desde que ela faça a declaração completa. Isso mesmo. Se ela é um Tá, profissional autônomo e faz as contribuições para o INSS, ele também pode estar abatendo esses 12% da renda bruta tributável anual. perfeito. E aí, queria entrar num outro ponto que agora vai fazer sentido para quem pegou ali seu material de anotação. Quem deixou para a última hora e ainda quer atingir os 12%, como é que faz essa conta, hein? Ainda dá tempo. Então, até a última semana de dezembro aí, todo mundo consegue programar o seu aporte, né? E a conta é muito simples. Basicamente, pegar todo o rendimento tributável anual que foi recebido no ano de 2022 e fazer aquela continha dos 12%. Tem muito cliente que já faz as contribuições mensais, então ele tem que pegar essas contribuições mensais que ele já fez e calcular justamente essa diferença. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se uma pessoa ganha 100 mil reais durante o ano, ela pode fazer até 12 mil reais num plano PGBL. Se ela já fez 6 mil reais, ela tem que fazer um aporte de mais 6 mil reais até dia 28 de dezembro. Então, que é a data Tá. limite para fazer esse aporte e ter essa isenção de imposto de renda no ano que vem. E quando você fala em renda anual, é a renda bruta anual ou é a renda líquida anual?
É a renda bruta tributável Tá. anual da pessoa, a renda dela antes dos impostos, antes do pagamento do INSS, né? Se ele for assalariado, é até mais fácil porque é a primeira linha, né, do demonstrativo de pagamento que aparece. Boa! Ótima dica essa do demonstrativo mesmo. Boa. Aí queria trazer a Sabrina aqui para a nossa conversa, porque, Sabrina, não tem só PGBL como modalidade de previdência, tem também o VGBL, que não oferece o mesmo benefício fiscal. Mas aí queria saber de você como é que é possível compor os investimentos aproveitando benefícios dos dois modelos, extraindo o melhor que eles têm para oferecer para a pessoa que está investindo. Ótimo, essa pergunta é realmente boa, Renata, porque a combinação do PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, com o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, e com os investimentos, se bem feita, é realmente uma ferramenta de otimização de resultados nessa construção de patrimônio. E aí, relembrando e complementando o que o Vinícius trouxe para a gente, nós temos que uma das principais diferenças entre PGBL e VGBL está justamente na tributação. Uma vez que o PGBL ele é mais indicado para aquelas pessoas que entregam a declaração completa de imposto de renda e o VGBL ele fica ali para quem faz a declaração de forma simplificada. Quando a gente pensa no PGBL, uma das principais vantagens é justamente permitir que o investidor, que a investidora pague menos imposto de renda durante essa fase de acumulação, e isso se dá porque o PGBL tem como a principal característica, como a gente comentou há pouco, a possibilidade de deduzir até 12% da sua base de cálculo do imposto de renda. E aqui um ponto importante é o seguinte: apesar desse benefício fiscal, que certamente não perde a validade, um dos pontos de atenção do PGBL é que no momento em que você vai receber o seu benefício, o imposto de renda ele será cobrado sobre todo o patrimônio acumulado. Então, nesse sentido, voltando especificamente para a pergunta que você trouxe, a recomendação é o seguinte: caso as suas contribuições ultrapassem esse percentual de 12% que foi mencionado, para continuar tendo o benefício fiscal, é como se a gente pudesse limitar o PGBL aos 12 e, em paralelo ou adicionalmente, contratar um VGBL. Porque no VGBL tem uma vantagem na modalidade que é a tributação somente sobre os rendimentos. E Uhum. e aqui também, assim, mesmo que o nosso investidor ouvinte, já tenha a sua carteira de investimentos, a previdência realmente ela apresenta vantagens e ela pode ser combinada com o seu portfólio. Às vezes quem está nos ouvindo vai pensar, mas eu já invisto, por exemplo, numa carteira de ações, de fundos imobiliários, de tesouro direto, mas olhar para a previdência tem pontos muito benéficos. Só para exemplificar, uma vantagem que a gente tem de investir em previdência privada é a ausência do come-cotas, aquela cobrança de imposto de renda que acontece a cada semestre, mais especificamente em maio e novembro, sobre os ganhos dos fundos de investimentos. Então, tanto no PGBL quanto no VGBL, o imposto de renda vai incidir somente no momento do resgate, então não tem essa questão do come-cotas. Então, acho que é muito do que você colocou para a gente, Renata, utilizar o que há de melhor em cada um desses tipos de produtos. Perfeito. E aí, nessa linha de que o tanto que a pessoa investiu ao longo do ano é considerado um dos benefícios, no caso do PGBL, para dedução do imposto de renda, quem pretende começar o ano com um planejamento nesse sentido, não quer deixar tudo para a última hora, nem ser pego de surpresa porque ficou faltando R$ 6.000, como o exemplo que o Vini trouxe. Tem alguma dica? É fazer aquele aporte mensal, já calcular quanto a pessoa pode investir e não deixar para acumular ali no final do ano, hein? Boa, boa. Esse é um caminho, sim, e é curioso porque realmente início do ano é o momento que nós estamos mais propensos e animados para revisitar nossa rotina, nossas escolhas, pensar em como aprimorar várias áreas da nossa vida, incluindo a gestão financeira. Então, uma primeira dica é para quem está nos acompanhando, incluir o seu planejamento previdenciário na lista de tarefas já para o início do próximo ano. E o primeiro ponto é o que o Vini trouxe para a gente. Você precisa levantar a sua expectativa de receita para o próximo ano e calcular o que representa 12% dela.
Assim, já no início do ano, você já vai ter de forma mais clara, ainda que de uma maneira mais aproximada, o quanto você deve fazer de contribuição no PGBL. Então, desse modo, ao invés de deixar tudo para dezembro e acabar ficando muitas vezes mais difícil conseguir chegar nesse percentual num único mês, a pessoa pode fracionar os aportes. E um outro ponto, uma outra dica que eu acho relevante é o seguinte: vale também olhar para o tempo de acumulação que você tem até a sua aposentadoria e avaliar se o saldo já acumulado está num ritmo legal, está num ritmo bom ali de crescimento em relação à sua expectativa de benefício complementar. Porque caso esteja aquém, você pode pensar o seguinte: olha, faltam 10 anos para eu me aposentar e aqui o meu saldo acumulado ainda está abaixo das expectativas. Você pode avaliar novamente, mesmo já cumprindo os 12% no PGBL, um VGBL em complemento. E aqui eu ressalto também para o pessoal que, em meio a um cenário de incertezas para 2023, a gente já conversa um pouco mais sobre cenário, né? Os planos de previdência, eles ainda contam com o benefício da portabilidade. Então, isso quer dizer que não é preciso liquidar o investimento, pagar imposto para contratar um novo plano. Então, caso aqui o investidor ele encontre condições mais favoráveis durante o ano, numa configuração de carteira diferente, ele pode pedir uma portabilidade gratuita. Então, dessa forma, ele evita pagar o imposto de renda, iniciar novamente uma tabela regressiva de tributação, talvez ali numa maior alíquota, garantindo então uma liberdade de escolha e até uma autonomia para migrar para um plano mais vantajoso, se for o caso. Então, eu acho que de dicas eu colocaria primeiro a clareza do que os 12% representa quando a gente pensa no universo da nossa renda tributável, como você vai chegar nesses 12%, pensando aí não só no mês de dezembro, mas no ano como um todo, o ritmo que você está acumulando recursos para a sua aposentadoria, se está adequado, se está aquém, se está tudo ok. E, por fim, também essa questão de não ter receio de aportar em previdência por causa do cenário unicamente. Porque né, um dos benefícios, como eu trouxe, é essa possibilidade da portabilidade, que dá muito mais flexibilidade aí para o investidor de previdência. E, Maravilhoso. E Vini, deixa eu, você ia falar, eu pergunto depois, vai lá. tá, não, em complementar, a Sabrina trouxe um ponto legal aqui, principalmente da diferença de PGBL e VGBL, e tem muita gente que eu converso e me pergunta qual que é o melhor. E aí eu brinco com uma resposta muito simples: não existe nenhum melhor, nenhum pior. Na verdade, os produtos de previdência complementar, eles são feitos para o momento da vida de cada um, né? Então, pegando um exemplo de uma pessoa que é mais jovem, está começando a carreira agora, talvez o VGBL possa ser mais interessante, porque essa pessoa não tem muita despesa tributável aí para bater, para fazer um PGBL. Então, ela pode começar, por exemplo, com o VGBL, com uma tributação regressiva, né, que acaba sendo mais vantajosa aí para quem deixar no longo prazo, e até com um perfil de investimento mais agressivo. À medida que essa pessoa vai envelhecendo, o tempo vai passando e as escolhas dela também vão mudando, por exemplo, ela casa, tem filhos, o que ela faz? Para o VGBL, começa a contribuir um PGBL, porque você vai ter mais despesa. Então, aí você começa a equilibrar. Aí, num momento mais adiante da vida, você tem que começar a decidir o que você vai fazer com o seu patrimônio, ou seja, se você vai ter que começar a tirar um pouco o pé do acelerador em termos de perfil de risco, você vai ter que reduzir. Então, você vai ter que fazer a portabilidade, como a Sabrina bem lembrou, você vai ter que abrir outros produtos. Então, você vai fazendo um mix. E quando estiver muito próximo da desacumulação, talvez a mudança de regime tributário de regressivo, você interrompe um plano no regime regressivo e começa um outro no progressivo. Então, a previdência, eu costumo brincar que você tem que tomar decisões a todo momento, desde o momento que você adere até o momento que você vai usar os recursos. Então, é um produto que te acompanha durante toda a sua vida, assim, e é muito legal isso. Não, e eu ia inclusive falar, você tocou nesse ponto que o produto acompanha durante toda a sua vida, eu ia inclusive te pedir para comentar sobre o quanto é importante pensar na previdência para um projeto de longo prazo, e o longo prazo ali é adaptado à realidade de cada pessoa, né? Quem começou mais cedo pensa o quanto tempo de vida produtiva essa pessoa tem. Quem começou mais tarde pensa no todo o tempo que a pessoa simplesmente
tem para chegar no momento em que ela quer desacelerar, mas contar com o tempo como um aliado nesse tipo de investimento, né, Vini? Sim. Sim, o Martim, o Martim e a Ana, eles trazem muito aquele exemplo das 3 caixinhas, 3 gavetas, 3 envelopes, né, que a gente costuma de falar das reservas de curto, médio e longo prazo, né? Então, se a gente conseguir, de fato, nos organizar para as nossas reservas de curto e médio prazo e usar com muita clareza os benefícios que a Previdência tem nessa reserva de longo prazo, que é o dinheiro que a gente vai usar daqui a 10, 20, 30 anos, a depender do caso, né, da pessoa, assim, a chance de você ter êxito no momento em que você decidir trabalhar é muito grande. Então, assim, a vantagem que a Previdência Complementar traz no longo prazo, ela fica imbatível com os incentivos fiscais que ela tem e com a possibilidade de você escolher a tributação regressiva, por exemplo. Então, assim, os ganhos no longo prazo são muito, muito positivos. Que legal. E, Vini, para aquela pessoa que vai declarar o PGBL e o VGBL também no Imposto de Renda de 2023, é uma dedução automática, não tem que fazer nada indicando dedução dos 12%, né? A ferramenta já calcula automaticamente, certo? Esse assunto imposto de renda é um assunto assim que todo mundo tem dúvida. E quando fala de previdência, parece que as dúvidas só aumentam, assim. Te confesso, Vini, que todo ano eu faço a declaração e eu estou sempre na dúvida se eu estou fazendo do jeito certo. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma Tá. muito simples, tá? Então, quem tem um PGBL, quem faz contribuições mensais em planos PGBL, ele tem que lançar essas contribuições naquele campo chamado pagamentos e doações efetuados, né? Que é onde você lança suas despesas com educação, com saúde. Então, o PGBL é uma despesa que você lança ali normalmente, tá? Então, você vai pegar o informe de rendimentos lá da entidade de previdência, né? E lá vai ter a informação, vai estar separadinho, bonitinho, quanto você fez de PGBL durante o ano. E aí você vai e lança lá com uma despesa tributável, tá? Já o VGBL, quem tem VGBL, o VGBL é lançado apenas o saldo, tá? E o saldo que eu digo é só aquilo que saiu do seu bolso, sem a rentabilidade. E ele deve ser lançado no campo de bens e direitos, tá? Porque o VGBL é encarado como um patrimônio. Então, tudo aquilo que saiu do seu bolso, tudo aquilo que você formou nessa reserva, ela deve ser lançada lá em bens e direitos. Ah, mas eu fiz um resgate, eu estou recebendo benefício, como é que eu lanço isso, né? Dado que eu não estou fazendo mais contribuições, eu estou usando esse dinheiro da Previdência. Então, para quem escolheu a tributação progressiva, né, que é basicamente a tabela do imposto de renda com a antecipação de 15% na fonte para quem faz o resgate, a tributação progressiva ela tem que ser lançada como fonte pagadora no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, porque é como se fosse uma renda. Então, se você fez um resgate e está nessa tributação progressiva, você vai lançar, então, a sua fonte pagadora, por exemplo, se você é assalariado, você vai lançar o seu salário e depois você vai lançar esse resgate nesse mesmo campo. Ah, mas eu tenho a tributação regressiva, tá? A tributação regressiva, como a escolha dela é definitiva, você não faz mais ajuste, então você tem que lançar esse resgate ou esse benefício no campo rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva já, porque o imposto já foi recolhido na fonte, você não precisa fazer mais nenhum ajuste. Viu? Eu falei que era para as pessoas anotarem, porque essas coisas tem que anotar sim para na hora de fazer a declaração não esquecer e não ser pego de surpresa sem saber para que lado correr, né? É sempre importante anotar essas dicas. Muito bom, Vini. Bom, gente, eu queria trocar um pouquinho de assunto, como diz na minha terra, mudando de saco para mala, para a gente falar um pouquinho de cenário, porque é uma semana super importante para o cenário econômico mundial, dado que tem resultado de inflação nos Estados Unidos saindo nesta terça-feira. E aí, Sabrina, queria ouvir de você se a expectativa é mesmo de recuo, o mercado está muito atento a tudo o que acontece a respeito da inflação por lá, né?
Correto, está sim, Renata. Essa semana o investidor deve ter alguns dias com menos distrações após, infelizmente, né, a gente ter sido desclassificado, da Copa do Mundo no Catar. Então, em geral, nos dias de jogos, os pregões da bolsa ficam com menos liquidez, mas essa semana realmente, né, a gente está com o olho nos noticiários, com destaque para o encontro do Fed para decidir os juros. Todavia, como você trouxe, antes da decisão, o colegiado vai ter mais um dado para amparar a sua avaliação, que é o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, aí na sigla em inglês, dos Estados Unidos. O consenso, ele projeta uma alta de 0,3% para o indicador de inflação em novembro, se a gente compara com outubro. Na última semana, inclusive, o índice de preços ao produtor, o PPI, ele já veio levemente acima das expectativas. Isso fez com que as bolsas acabassem caindo, com as preocupações principalmente sobre essa escalada da inflação e uma postura mais austera do Banco Central norte-americano, do Fed. E como o Fed tem realmente se pautado muito nos dados para tomar as suas decisões, a inflação dos Estados Unidos que sai hoje é um ponto de informação a ser acompanhado. O que se espera é realmente um recuo para que o Fed ele consiga, né, ainda essa semana divulgar uma nova taxa de juros mais em linha com as expectativas do mercado. Então, dado importante que fica aqui no nosso radar. Perfeito, perfeito. São as duas principais questões que o mercado global tem acompanhado em relação aos Estados Unidos, né? Tanto a questão inflacionária como esse ciclo de alta de juros do Fed, até para entender até onde ele vai, né, Sabrina? Isso mesmo. A gente coloca que, por hora, o clima é de cautela nos mercados Uhum. internacionais, né, com os investidores justamente à espera das decisões sobre juros dos principais bancos centrais do mundo, em especial do Fed. E nós temos um grupo de estatísticas, o CME Group, que ele apontava para cerca de 75% de chance de uma alta de 50 pontos base nessa próxima reunião. Então, isso elevaria os juros nos Estados Unidos para a faixa de 4,25 a Nossa. 4,5. A gente tem essas decisões acontecendo também na Europa. O Banco Central Europeu, que também divulga a decisão de juros essa semana, ele pode elevar os juros na mesma magnitude, mas por lá cresceu aí as expectativas até de um aumento um pouco maior, de 75 pontos base. E um ponto que você trouxe, que é realmente importante para o investidor ficar de olho, é a discussão acerca das taxas terminais, ou seja, qual será o intervalo que encerrará o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos e por quanto tempo as taxas ficarão neste patamar? Então, novamente, assim como a inflação que sai é um direcionador, a gente quer saber também o que o Fed vai determinar nessa reunião de taxa de juros aqui do mercado americano. Perfeito, muita atenção para isso. E além de acompanhar isso, o que mais tem de importante na agenda da semana, Sabrina? Tem essas outras decisões de taxa de juros na Europa também? O que mais você destaca? Aqui eu destaco que nesse momento de decisão de juros no mercado americano, a gente se atenta muito às falas, principalmente agora, né, do presidente do Banco Central, o Jerome Powell, que na quarta-feira ele vai comunicar aí o mercado, essa nova taxa de juros. A gente observa muito o tom dessas falas, então isso é importante. Mas a gente tem ainda a publicação do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI da Alemanha, de novembro, e aqui eu lembro para quem está nos acompanhando que a Alemanha é a maior economia nacional da União Europeia e por isso esse dado é relevante. Ainda essa semana, na quarta, a gente tem o CPI do Reino Unido, a produção industrial de outubro da zona do euro. Na China, né, que também é uma pauta frequente nossa aqui do Investidor em Foco, serão divulgados dados da produção industrial, vendas no varejo, os investimentos em ativos fixos, todos do mês de novembro. E mais ao final da semana, na quinta-feira,
tem a produção industrial dos Estados Unidos e na sexta é dia de PMI de serviços da Alemanha, da zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos, além do CPI da zona do euro. Então, muitos dados no cenário internacional. E por aqui, no Brasil, são esperadas as divulgações da ata do Copom. Então, novamente, né, nessa linha de não só o dado que vem, mas em qual tom que ele vem. Então, a ata do Copom vai ser importante para isso também aqui no Brasil. Nós temos o IBCBR de outubro, na quarta-feira, e aqui eu destaco que o IBCBR também é um dado relevante, porque nós temos divulgação de PIB apenas de forma trimestral. Só que o IBCBR ele é considerado como se fosse um termômetro, um antecipador do PIB. Então, sai esse dado de outubro na quarta-feira e a gente fecha a semana no Brasil com a divulgação do IGP-10, mais um dado de inflação saindo aqui no cenário local. São esses todos os pontos que nós temos, Renata. Muito bom, Sabrina. A semana está bem recheada. Agora ainda sem jogo do Brasil, né? Você me trouxe essa lembrança, eu já estava até esquecendo da derrota, mas sem ter jogo, vamos olhar para o mercado, né, Vini? Ô, Rê, tem mais um ponto importante da agenda da semana, tá? Quem ainda não fez a conta dos 12% no PGBL, aproveite a semana, fale com o seu especialista, faça as continhas e já vai se planejando. Boa, porque é só até no caso, dia 30, que é uma sexta-feira. Mas a data mesmo para fazer contribuições é até dia 28, porque depois tem processamento, não tem expediente bancário, então todo mundo se programa aí até o dia 28 de dezembro. Perfeito, boa dica então, 28 de dezembro, gente, anota aí no caderninho de vocês. Sabrina, Vini, obrigado pela participação, pela companhia nesse episódio super útil para quem investe em previdência e está acompanhando o mercado financeiro. Boa semana para vocês, bons planejamentos na previdência de vocês também nesse final de dezembro, hein? Obrigada, Renata, prazer estar com você, com o Vinícius e até a próxima. Até! Valeu, obrigado, valeu, Vini! Valeu, Sabrina! Obrigada pela companhia e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui do Investidor em Foco. Espero que vocês tenham anotado essas dicas todas, se não, vai lá, dá uma volta, uma casinha e ouve de novo para vocês não perderem essas dicas super valiosas. A gente espera vocês na próxima quinta. Tem episódio de quinta, planejamento financeiro. Lembrando que semana que vem a gente vai fazer uma pausa, mas eu aviso na próxima terça. Então, até lá!